Olá pessoal, como vocês estão? Espero encontrá-los bem. Bom, hoje eu queria trazer um assunto que seria cromatografia. Para que serve a cromatografia? E tanto se fala, tanto se pede esse teste, e nos cursos, né, que eu ministro, a gente coloca o que seria cromatografia. Eu tenho um capítulo explicando pela parte de farmacologia e de química o que é a cromatografia e por que ela é necessária quando logo depois de colhido e feita a destilação, e se ela tem uma necessidade e para que ela serve, na verdade, se seria para os produtores, para os distribuidores ou para o consumidor final. Então, vamos partir de um princípio. Cromatografia é um teste, tá? Então, existe a cromatografia gasosa e mais uma série de outros testes que são feitos em conjunto para quando se coloca uma determinada dosagem de óleo essencial, nós sabermos se naquela plantação que foi colhida pelo clima, pela chuva, pelo sol, porque a gente sabe que cada dia é um dia, então cada planta será uma planta de acordo com o local, a sazonalidade e o que aconteceu com o clima naquele momento, naquele local. Mais ou menos para vocês imaginarem, quando a gente vai ao mercado ou vai à feira, tem épocas que a alface tá maravilhosa, ela tá maior, as folhas mais verdinhas, com um verde mais escuro, e tem outros momentos que talvez tenha tido um pouco mais de sol ou um pouco mais de chuva, e aquela alface, ela tá menor, o verde dela não é tão verde, ela tá um verde mais clarinho. Por quê? Porque solo, pH, nutrientes, clima, chuva, tudo faz com que esse ser vivo, a planta, tenha uma determinada manifestação por causa desse ambiente externo. No caso dos óleos essenciais, nós partimos do princípio que são plantas e que nós as colhemos em determinado local, países escolhidos, então a gente fala de geotipia, e que vão ter também, dependendo do que acontece, a quimiotipia. Então, a geotipia é de onde ela vem, então a gente tem o gerânio Bourbon e o gerânio África, gerânio Egito. A lavanda, nós temos lavanda na Croácia, nós temos lavanda na França, nós temos lavanda na Austrália, e cada momento que se tem a colheita e depois vai se passar pela extração, normalmente a extração a vapor, nesse caso dos óleos essenciais, nós queremos saber se aquele determinado lote daquela planta colhida, destilada, como ela está em termos dos seus ativos. Então, a cromatografia, basicamente, é uma técnica onde é colocada uma dosagem de uma determinada substância e ela vai separar os ativos e vai dar uma determinada dosagem em percentual. Então, para a gente imaginar, eu coloco uma dosagem específica, 1 ml, 2 ml, e aquilo é o 100%. Daquele 100%, nós vamos ver o que tem de álcool, que é o linalol, na lavanda, nós vamos ver o que tem de terpeno, nós vamos ver se tem uma acetona, todos os ativos que fazem parte da constituição de um óleo essencial. E para isso, a gente vai fazer essa cromatografia. Então, nós sabemos, por exemplo, que a lavanda angustifolia, ela normalmente apresenta um teor majoritário, que nós chamamos alto, né? Seria um dos mais altos, do linalol. Então, nós chamamos esse ativo de majoritário. E ele, dentro de monografias que foram feitas, pesquisadas há muitos anos em cada país, determina um percentual dentro de uma curva estatística de tanto. Eu vou dar um exemplo mais ou menos aqui, eu não me lembro muito de cabeça, mas vamos dizer assim, de 32 a 42.
tá? Então, é esperado que uma lavândula angustifolia, ela tenha o linalol dentro desse percentual, de 32 a 42. E aí ela vai ter borneol, ela vai ter terpeno, ela vai ter cânfora, ela vai ter uma série de compostos que é aquela ficha aonde a gente vê os picos. Então, o que se espera de uma lavanda é que esse majoritário linalol, ele tenha um percentual dentro dessa curva estatística. A gente tem um erro para mais e para menos, mas é esperado que dentro dessa curva estatística, essa lavanda tem aquele potencial farmacológico devido a este ativo linalol, dentro dos parâmetros que foram marcados como uma boa atuação do óleo de lavândula angustifolia. A cânfora, por exemplo, na lavanda angustifolia, ela não deve ultrapassar a 1%. Por quê? Porque se ele ultrapassa 1%, a gente sabe que essa lavanda não estaria apropriada ou poderia ter sido mexida, por exemplo, acertada para a área da perfumaria. Então, pode ser agregado um acetato de linalila, pode ser agregado um pouco mais de cânfora, que para nós, na aromaterapia, nós aromaterapeutas, a gente preza por um óleo feito a colheita destilado, passado por esse teste, estando dentro do parâmetro das monografias com as atuações farmacológicas devido aos ativos químicos, para a gente utilizar para tratamento, para nós em casa, em uso home care, ou para os nossos interagentes, os nossos pacientes, ou para se fazer um produto dentro da visão da aromaterapia. Então, tudo isso é feito pelo produtor, tá? Aonde esse óleo foi plantado, foi destilado, e quando nós, distribuidores, vamos comprar um determinado lote, a gente faz uma pesquisa, a gente já tem mais ou menos organizado quem seriam esses nossos fornecedores, a gente pede uma amostra, claro que com um prazo longo, porque até importar, chegar aqui no Brasil, fazer o invase e colocar no público, a gente tem um período de mais ou menos uns 6 meses no máximo. Então, a gente pede uma amostra olfativa daquele óleo e pede testes organolépticos, a cromatografia, o pH, o odor, a cor, e tudo isso vem dentro de uma ficha técnica. E por que existe isso? Porque todo óleo essencial ou toda substância, existe um número chamado CAS, e em cada local, na Europa ou em outros locais, tem um nome, mas esse CAS, Chemical Abstract, ele é uma ficha técnica com um número, tá, que diz o que o óleo de lavanda deve ter. Então, para boas empresas sérias com ética, antes de se importar o óleo, ou mesmo aqui no Brasil, óleos que são plantados e extraídos aqui, normalmente nós, distribuidores, pedimos todos esses laudos, todas essas fichas técnicas. Há alguns anos atrás, começou um movimento aqui que uma determinada empresa teria um teste de pureza e para ver metais pesados. Tudo isso é feito em todos os óleos quando é comprado de boas empresas e empresas que vão distribuir óleos de boa qualidade para vocês consumidores. Então, pedir um teste, tá? Uma cromatografia na compra de um óleo para o consumidor final não faz a menor diferença. Primeiro, existe todo um padrão de comparação. Então, a gente tem algumas fichas, monografias internacionais e nacionais, que dizem o que se espera de um óleo, por exemplo, da lavanda, como eu estou trazendo aqui. Então, a nossa farmacêutica, junto comigo, pede a amostra olfativa, pede os laudos, e aí esses chegam, a gente verifica se está tudo a contento, depois se passa para o setor de compras, e o setor de compras, mediante a aprovação da qualidade,
do financeiro também, vai fazer o pedido e aí esse óleo ele chega de importação. Muitas vezes a gente pode refazer a cromatografia aqui por uma questão de revalidar o que foi dado pelo fornecedor aqui no Brasil. Mas nós também usamos, sabendo que nós qualificamos os fornecedores internacionais e nacionais, para sabermos que determinadas empresas têm uma boa qualidade. Quando a gente pode ter alguma diferença? Por exemplo, ylang-ylang, quando choveu muito, diminuiu a quantidade e ele pode dar uma diferença no aroma. Então, a gente pede a cromatografia e refaz aqui. Isso por uma questão empresarial, uma questão de revalidar alguns óleos que chegam aqui no Brasil, que a gente pode achar que no transporte ou alguma coisa teve alguma interferência. Mas para o consumidor final, quando é uma boa empresa com ética, honestidade, missão, valores, crenças, que quer entregar não um produto, mas o que este produto tem de conceito, ele tem de validação farmacológica para as pessoas que irão utilizarem, todas nós fazemos todos estes testes. E não é uma empresa em específico que vai ter teste organoléptico, que vai fazer o teste de índice de rotação, de refração. São várias coisas que qualificam um óleo, inclusive um teste carbono 14 para ver se esse óleo realmente não foi adulterado, porque por uma cromatografia normal, ninguém sem ter base e ter dados muito específicos com outros testes que são adjacentes à cromatografia, vai dizer se aquele óleo está misturado com uma substância sintética ou se foi pego, no caso de uma rosa, um citronelol do óleo de citronela e agregado ao óleo de rosas para dar um aroma um pouco mais intenso e para aumentar a quantidade. Então, para que serve a cromatografia? Eu vejo no meu curso muitas pessoas falarem: eu peço a cromatografia para estudar. Então, eu vou dizer, nos cursos do Instituto Samia Maalouf, bem como em outros cursos de concorrentes meus sérios, normalmente a gente tem uma ficha técnica e nos cursos do Instituto Samia Maalouf eu coloco uma ficha técnica com livros que foram pesquisados, lidos, cursos, material que vai dizer em cada óleo o que se espera de cada ativo químico, um percentual mais ou menos elaborado. Então, por exemplo, em alguns óleos se põe em média 17% ou de ativos variados, ou de 10 a 20, de 0,1 a 1, porque existem dezenas e até centenas de ativos químicos em um só óleo. Por isso é que a gente fala que estudar o ativo químico é maravilhoso, saber a atuação farmacológica desse ativo é maravilhosa, mas nós trabalhamos com óleo como um todo, com o sinergismo de todos esses ativos que fazem de cada óleo um óleo especial, único, com a sua identidade, como nós temos a nossa identidade. E lembrando, nós somos, como microcosmo e macrocosmo, uma ressonância do meio interno e do meio externo. Os óleos essenciais também. Assim como nós fazemos os exames para saber como está a nossa taxa de colesterol, de triglicérides, de glicemia e toda a nossa bioquímica, a cromatografia é um teste dos óleos essenciais. Mas eu preciso conhecer, ter parâmetros, ter estudado e saber que não é a cromatografia que vai me dar a pureza, que vai me dar a atuação farmacológica, que simplesmente é estudando e comprando óleos de empresas de boa qualidade. Então, para que serve? Normalmente para o produtor e para o distribuidor. Hoje nós colocamos até cromatografias
quando nos pedem, para as pessoas. Mas, mais uma vez dizendo, cromatografia é um laudo técnico para nós sabermos a qualidade, termos outras comparações dentro de tudo aquilo que nos é exigido por uma questão de qualidade, missão, valores de cada empresa. Então, empresas éticas, honestas e que entregam bons produtos têm todos esses laudos, têm todas as cromatografias, e não é isso que vai determinar ser um bom produto ou eu conhecer para o que aquele óleo é indicado. Então, eu espero que essa informação desse nosso vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Então, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.